Depois da conversa com Donald Trump, o presidente Lula falou hoje também por telefone com Emmanuel Macron da França. Repórter André Anelli, quais os principais temas? Conselho da Paz, Venezuela. Tudo bem, André? Boa noite para você, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Tudo bem, sim. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. No telefonema, que durou cerca de 1 hora, os presidentes Lula e Macron defenderam o fortalecimento da Organização das Nações Unidas, a ONU, e concordaram que iniciativas em matéria de paz e segurança devem estar alinhadas aos mandados do Conselho de Segurança e também aos princípios e propósitos da Carta da ONU. Esse assunto foi relacionado à proposta do Conselho da Paz, colegiado criado e presidido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para, segundo ele, pacificar e reconstruir a faixa de Gaza. Lula foi um dos líderes convidados a ocupar um assento nesse conselho, mas ainda não respondeu ao convite, diferentemente de Macron, que já recusou essa iniciativa. Ainda em relação ao telefonema de hoje, Lula e Macron também trocaram impressões relacionadas à Venezuela. Segundo o Planalto, ambos condenaram o uso da força em violação ao direito internacional e concordaram sobre a importância da paz e da estabilidade na América do Sul e também no mundo. Por fim, os dois presidentes também trataram do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Lula reafirmou a visão de que a parceria é positiva para os dois blocos e constitui, segundo ele, uma importante contribuição para a defesa do multilateralismo e do comércio baseado em regras. Macron tem se posicionado contrário a esse acordo com o argumento de que ele ameaça a agricultura local ao criar o que ele chama de concorrência desleal com as importações mais baratas aqui do Mercosul. Ao todo, a gente destaca, para finalizar, que o presidente Lula já participou de 13 telefonemas com algumas das principais autoridades do planeta só esse ano de 2026. Tiago. Perfeito. André Anelli, então, esse telefonema ontem, o presidente Lula já tinha conversado com o Donald Trump. O André volta daqui a pouquinho para falar sobre o troca-troca de cadeiras no ministério do presidente Lula. Até já. Para fazer esse primeiro giro com os nossos comentaristas, Denise Campos de Toledo, Dora Kramer e Cristiano Vilela aqui com a gente. Dora, começo por você. É claro que os temas são importantes. Talvez o ponto principal, além do Conselho da Paz, é o acordo entre a Europa e o Mercosul, União Europeia e Mercosul. Bem-vinda, Dora, boa noite. Boa noite, Tiago, Denise. Gente, Vilela, eu ia te chamar de Kobayashi, Vilela, mas maluquice da minha cabeça. Boa noite a todos. Ô, Tiago, você sabe que eu acho justamente o assunto menos importante dessa conversa é o acordo União Europeia-Mercosul, porque, claro, o presidente Lula sabe perfeitamente bem que ele não vai convencer, não tem nada a tratar com Emmanuel Macron, né? Porque a posição da França diz respeito a uma questão interna, que o Anelli acabou de nos descrever, uma questão interna do Macron. Então, acho que esse é o assunto menos importante. O mais importante é realmente o Trump, seja com relação à Venezuela, seja com relação ao Conselho da Paz. Acho que até mais no momento relacionado à criação do Conselho da Paz. Olha só, a Nelly traz que são 13 chefes de Estado já consultados. Hoje é dia 27, em 27 dias, o que dá, grosso modo, dia sim, dia não, ele fala com um chefe de Estado. São consultas que me parece que tem a ver, quer dizer, o Brasil ganhando tempo com relação a esse Conselho da Paz. A resposta está muito claro que o presidente, o governo, nem o presidente Lula, o governo Itamaraty, não querem participar, porque quando dão força, repisam que o multilateralismo é uma defesa, é um conceito a ser defendido. Evidentemente que esse conselho é absolutamente contrário, porque é um órgão criado para ser mandado por uma
pessoa. Então, me parece que o presidente Lula esteja, além de ganhando tempo, buscando respaldo e fazendo consultas em relação a isso com os outros países, porque é uma posição delicada, não dá para ele bater de frente com os Estados Unidos. Macron bateu, recusou, a Espanha também recusou, mas, enfim, são pesos bastante diferentes, né? Então, a posição do Itamaraty de cautela é que está sendo seguida pelo presidente Lula. Cristiano Vilela, bem-vindo, Vilela. Uma ótima noite, Thiago, Dora, Denise e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Bom, e essa conversa do presidente Lula, e a Dora cita, né, essa importância em relação ao Conselho da Paz, e o Brasil vai dando alguns indicativos que só aceitaria com exigências, né? Exatamente. Vamos ver de que forma a coisa avança nessa possível futura reunião entre o presidente Lula e Donald Trump. Pode ser uma reunião importante, tanto pela química que já foi tão propagada entre ambos, que teria havido no contato recente, havido entre as duas partes, e que de alguma forma resgatou as relações entre Brasil e Estados Unidos, porque eventualmente a partir daí a gente pode visualizar até que os Estados Unidos de alguma forma venham a incorporar posicionamentos que estão sendo trazidos pelo presidente Lula nesse momento. Eu vejo que o presidente não está pedindo o impossível. Eu vejo que num contexto como esse, quando a gente pensa em que o Conselho de Paz ele tenha uma atuação mais direcionada à questão de Gaza, à questão da Palestina, é algo que me parece razoável de se construir, até porque, em tese, esse conselho ele é formado justamente focando nesse episódio, nesse fato concreto. Existe, claro, uma construção e ninguém é bobo de não imaginar que os Estados Unidos têm realmente um interesse mais amplo. Mas o fato é que, em tese, esse conselho ele é direcionado e talvez o presidente Lula consiga fazer com que esse direcionamento fique mais claro e mais evidenciado, até para que, eventualmente, o Brasil possa participar desse órgão, que me parece algo bastante importante. O país não deveria perder essa oportunidade. Outros acordos estão pairando no ar, Denise Campos e Toledo, não necessariamente em relação ao Brasil, é isso? Exatamente. Boa noite, Vilela, Dora, Tiago. Exatamente. Eu acho que o presidente Lula tenta se fortalecer politicamente. Agora se falou desse acordo com o Mercosul, União Europeia, e a União Europeia formalizou um acordo, puxando aí para a economia, com a Índia, que representa aí, o acordo reúne aí 25% do PIB mundial, 1/3 do comércio internacional, 2 bilhões de pessoas, também um acordo que teve uma longa negociação, foram 20 anos de negociação e os dois lados estão comemorando. Nesse caso, a União Europeia não faz tanta restrição pela concorrência de produtos vindos de outro país, como fazia em relação ao Mercosul, especialmente o Brasil, porque tem uma distinção muito grande. A Europa vai ganhar muito com isso, há uma redução das tarifas, por exemplo, de importações de carros fabricados da Europa, elas vão cair para 10%. Então faz muito diferença. A Índia tem um rol aí de produtos a serem exportados para a União Europeia com tarifas mais baixas, muito menor do que em relação ao que seria ofertado pelo Mercosul. Então esse acordo eu acho que tem mais chances de vingar, seguir adiante nesse novo contexto global marcado por tarifaço, por quebra de regras de comércio internacional. Então, enquanto do Mercosul com a União Europeia patina na legislação da Europa, a União Europeia avança nesse acordo com a Índia.